Olá, alunos! Hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos. Já tivemos umas fériasinhas, um descanso. Agora, então, nós vamos entrar na apostila 7, setor A, aulas 25 e 26. Bons estudos! Apostila 7, setor A, aulas 25 e 26. Eletricidade e sociedade. Enem, fenômenos elétricos e magnéticos. Nessas aulas, número 1, introdução. Na sociedade atual, o domínio da eletricidade e suas aplicações contribuem significativamente para uma melhor qualidade de vida das pessoas. Pode-se perceber esse fato ao imaginar os diversos equipamentos elétricos que utilizamos, as tarefas que eles realizam e que de maneira essas tarefas eram realizadas antigamente sem o uso da eletricidade. 2. Equipamentos elétricos. Equipamentos elétricos são dispositivos que transformam algum tipo de energia em energia elétrica, ou vice-versa. Basicamente, eles podem ser classificados em fornecedores de energia elétrica ou consumidores de energia elétrica. Fornecedores de energia elétrica são equipamentos que transformam outras formas de energia em energia elétrica. São também determinados geradores de energia elétrica ou simplesmente geradores. Então, entra a energia elétrica, entra-se no transformador, no fornecedor de energia e sai um outro tipo de energia elétrica. Os geradores capazes de transformar grandes quantidades de energia elétrica em um pequeno intervalo de tempo também são conhecidos como usinas elétricas. A tabela a seguir ilustra alguns tipos de usinas elétricas e as principais transformações de energia envolvidas em seu funcionamento. Numa usina hidrelétrica, o tipo de energia recebida é potencial gravitacional, que é transformado em energia elétrica. Na usina termoelétrica, o tipo de energia recebida é térmica, que também se transforma em energia elétrica. Usina termonuclear, tipo de energia recebida são as nucleares, provindas dos átomos, transforma em energia elétrica. Usina eólica, tipo de energia recebida, cinética, transformada em energia elétrica. Usina maremotriz, tipo de energia recebida, mecânica das ondas do mar, transforma-se em energia elétrica. Consumidores de energia elétrica são equipamentos que transformam energia elétrica em outra forma de energia. Aparelhos consumidores de energia elétrica são amplamente utilizados no comércio, na indústria e nas residências. Então, entra-se a energia elétrica, o consumidor de energia elétrica muda a energia para uma outra e sai um outro tipo de energia. Os equipamentos de uso residencial são denominados eletrodomésticos. A tabela a seguir ilustra alguns eletrodomésticos e as principais transformações de energia envolvidas em seu funcionamento. Eletrodoméstico ferro de passar roupas, recebe energia elétrica e transforma em energia térmica. Chuveiro elétrico, recebe energia elétrica e transforma em energia térmica. Torradeiras, recebe energia elétrica e transforma em energia térmica. Liquidificador, transforma em energia mecânica. Secador de cabelo, transforma em térmica e mecânica. Televisão, transforma em energia térmica, luminosa e acústica. Vamos então agora resolver algumas atividades em classe. Número 1. Pode-se dizer que atualmente a eletricidade e as diversas tarefas realizadas pelos equipamentos elétricos melhoram a qualidade de vida das pessoas. Para os dispositivos listados a seguir, identifique a principal transformação de energia envolvida durante seu funcionamento. Além disso, descreva de que maneira essa tarefa era realizada antigamente, antes da existência desses equipamentos. Caso a tarefa não possa ser realizada sem o equipamento, escreva não realizado. Número 2. Os diversos equipamentos elétricos podem, de maneira geral, ser classificados em fornecedores de energia elétrica e consumidores de energia elétrica. Considerando os equipamentos elétricos apresentados a seguir, associe os elementos das duas colunas. Número 3, caiu no Enem. Mochila geradora de energia. O sobe e desce dos quadris faz a mochila gerar eletricidade. A mochila tem uma estrutura rígida semelhante à usada por alpinistas. O componente de carga é suspenso por molas colocadas na vertical. Durante a caminhada, os quadris sobem e descem em média 5 centímetros. A energia produzida pelo vai e vem do comportamento do peso faz girar um motor conectado ao gerador de eletricidade. Então, olha lá o desenho da mochila. Eu tenho o gerador,
Tenho as molas e tenho um compartimento de carga. Com o projeto de mochila ilustrado anteriormente, pretende-se aproveitar na geração de energia elétrica para acionar dispositivos eletrônicos portáteis, parte da energia desperdiçada no ato de caminhar. As transformações de energia envolvidas na produção de eletricidade enquanto uma pessoa caminha com essa mochila podem ser assim esquematizadas. Movimento da mochila. Energia potencial gera energia número 1, que gera energia número 2. A energia potencial e a energia 1 elas vivem em ciclo. As energias 1 e 2, representadas no esquema anterior, podem ser identificadas respectivamente como: agora que nós fizemos as discussões do material, a leitura do texto do material, nós vamos agora assistir a 2 vídeos. Um sobre a usina hidrelétrica, para que vocês relembrem aquela visita que fizemos ano passado. Depois, como a energia ela é distribuída dentro das cidades. Então aproveitem os 2 vídeos, depois nós vamos fazer as atividades do material. Olá, querido estudante, eu sou o professor Douglas Gomes de Física e quero trazer para você, nesse vídeo, o tema a usina hidrelétrica e a física envolvida nela. Você está se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio? Você é uma pessoa curiosa, que gosta de entender como funcionam as coisas? Pois então eu te convido a ficar comigo nesse vídeo até o final. Vamos juntos? Aqui nesse desenho, nós temos uma usina hidrelétrica. Note que a gente precisa ter um certo desnível entre as águas envolvidas. Então, para você ter uma usina hidrelétrica, você precisa ter relevo. O nosso relevo brasileiro na região dos Planaltos é sensacional para isso. Então, você precisa ter uma queda d'água para conseguir obter energia elétrica. Outra coisa, Douglas, esse tipo de usina não causa impactos ambientais? Causa sim. Você precisa construir uma enorme barragem para poder represar a água, prender a água aqui em cima para ter a queda controlada dessa água. Isso vai exigir um grande desmatamento, impacto ambiental. Outra coisa, durante o alagamento que você observa aqui acontecendo por conta dessa barragem, você vai ter seres vegetais, inclusive, se decompondo, né? Eles vão morrer, você vai matar parte da vegetação. E isso vai liberar gases estufa. Então, durante o processo de instalação, a usina hidrelétrica, sim, causa um efeito estufa que não estava previsto na concepção original. Outra coisa, a transformação de energia não é tão simples quanto parece. Nós vamos ter energia potencial gravitacional. Obviamente, vai haver movimento no escoamento da água. Mas, em primeira análise, é a energia potencial gravitacional desta água que está aqui em cima que vai ser convertida em energia elétrica. Douglas, há um intermediário, energia potencial gravitacional, energia cinética no movimento, energia elétrica. Sim, a gente pode pensar nisso, mas seria um estudo mais complexo. Vamos então pensar direto. A energia potencial gravitacional transforma-se em energia elétrica. Mas como isso é feito? Nós vamos ter bem aqui o que nós chamamos de uma turbina. A turbina vai conseguir transformar essa energia de translação numa energia de rotação. Ela vai girar. E com um rotor e um estator, esses 2 termos são usados no âmbito da geração de energia elétrica através do princípio da indução eletromagnética. Como assim? Se você tiver, por exemplo, uma pequena lâmpada, imagine que isto daqui seja um fio e dentro deste fio há uma lâmpada. A gente consegue fazer esta lâmpada acender movimentando um ímã nas proximidades dela. Se você pegar um ímã, polo norte, polo sul, e começar a chacoalhar este ímã, a lâmpada acende. A gente diz que o movimento do ímã provoca uma variação no fluxo do campo magnético no interior deste fio aí enrolado. E usando esse princípio, que é o princípio da indução eletromagnética, nós conseguimos transformar a energia de movimento
energia mecânica em energia elétrica, que lá nos seus finalmente vai acabar sendo convertida, no caso dessa lâmpada, em energia luminosa. Uma grande vantagem da energia hidrelétrica, né, da energia gerada pelas usinas hidrelétricas, é que ela tem um grande rendimento. Muito pouco se dissipa nas transformações. Os rendimentos chegam a ser da ordem de 90% ou até mais. Ao contrário do que acontece em usinas termoelétricas. A maior parte da energia nas termoelétricas, Douglas, o que é isso? São aquelas usinas onde você queima alguma coisa para transformar a energia térmica em energia elétrica. Lá, a maior parte da energia térmica é dissipada para o ambiente. Aqui não. Aqui, a maior parte da energia mecânica que você tem, potencial gravitacional, vai ser convertida em energia elétrica a partir deste princípio da indução. Então, Douglas, o que eu aprendi aqui? Por conta da altura, esta altura confere à água energia potencial gravitacional. Esta energia potencial gravitacional se transforma em cinética na descida da água. Esta energia no movimento do escoamento da água vai acabar movimentando uma turbina. Douglas, o que é uma turbina? Eu nunca entendi isso. Você já brincou de catavento? Você sopra, o catavento ele gira? Aqui é parecido, só que o sopro, na verdade, seria o fluxo de água por essa bobina. Então, este fluxo de água pela bobina vai fazê-la girar, e no que ela gira, essa força realiza trabalho, força e deslocamento das pás da turbina, que por sua vez vai girar o indutor eletromagnético. E com isso, produzir energia elétrica que deve ser encaminhada para o sistema de distribuição. Existem algumas outras etapas, mas só um engenheiro eletricista que precisa ter esse conhecimento. Vamos agora entender a potência envolvida nisso? Vem comigo. Neste exemplo que você está vendo aqui, nós vamos ter uma queda d'água e eu quero que você pense o seguinte: imagine uma porção de água de massa M que vem escorrendo por aqui e vem parar aqui embaixo e deixa a energia potencial gravitacional dela com a turbina. A gente pode chamar de potência teórica total, então vou colocar P teórica. Professor, por que é teórica? Porque nós estamos desprezando as perdas. Potência teórica total seria o valor da energia dividida pelo intervalo de tempo. Então é a variação da energia dividido pelo intervalo do tempo. A variação da energia, a energia que essa porção de água vai perder, vai ser NGH. Essa é a expressão da quantidade de energia que você vai perder, né, na forma potencial. Você perde à medida que cai energia potencial gravitacional, porque transforma em outras modalidades. Mas essa energia potencial gravitacional vai ser transmitida aqui para o sistema de turbinas. Então, nós vamos ter a potência teórica total, vai ser esta quantidade de energia MGH. Douglas, como assim? A quantidade de energia gravitacional que você tem lá em cima depende da quantidade de massa. Quanto mais massa, mais energia você tem. Depende também da gravidade no local. A energia gravitacional, obviamente, só pode estar relacionada à quantidade de campo gravitacional que você tem. E depende também da altura. Quanto mais alto você tiver, mais energia você vai ter para desenvolver durante a queda. Por esse motivo, nossa expressão fica assim. Uma forma de você entender isso seria chamando esta tal desta potência teórica total, que a gente está representando aí, vai ser a massa pelo intervalo de tempo vezes G
vezes H. Eu gosto muito de deixar esse intervalo de tempo só com a massa. Você pergunta, professor Douglas, essa matemática está correta? Está. O professor de matemática me ensinou que se esse ΔT divide todo mundo, eu também posso representá-lo dividindo apenas um dos termos. A matemática dá a mesma. Se você tiver dúvida, não deixe de consultar um professor de matemática. Ele vai ter uma enorme alegria em te explicar isso daí. Mas nós estamos numa aula de física. Bem, a quantidade de massa pelo intervalo de tempo a gente chama de vazão em massa. Mas muitos problemas não gostam de tratar a água em termos de massa. Ou seja, não se diz quantos quilos de massa passa por segundo. Se diz a quantidade de volume, quantos litros, quantos metros cúbicos vão acontecer. É muito comum, então, nós ao invés de representarmos aqui para a potência teórica total, a massa, a gente usar a densidade vezes o volume. Densidade vezes volume me dá o valor da massa. E o restante da expressão eu continuo deixando aqui. Mas volume por intervalo de tempo é o que a gente chama vazão em volume. Qual o volume pelo tempo? De tal maneira que você pode expressar assim, ó, a sua potência teórica total vai ser dada pela expressão densidade vezes volume sobre o intervalo de tempo vezes G vezes H. Este volume pelo intervalo de tempo, ele vai ser medido aqui, ó, potência teórica total, ele deve ser medido em metro cúbico por segundo no Sistema Internacional de Unidades. Eu vou chamá-lo simplesmente de Z, Z de vazão, certo? Isso aqui vezes G vezes H. Douglas, eu estou sentindo que vou me esquecer do que se trata esse Z. Então eu vou colocar para você. Z é a vazão volumétrica envolvido no problema. Este Z, ele vai ser medido em metros cúbicos por segundo, ou litro por segundo, vai depender do sistema de unidades adotado. A prova do Exame Nacional do Ensino Médio traz várias questões nas suas mais diversas edições comentando esse assunto. Eu vou deixar ao final desse vídeo uma questão para que você consiga saborear um pouco mais. Eu sou o professor Douglas Gomes de Física e deixo aqui para você a ideia. Qual é a potência teórica total de uma queda d'água? Vai depender de quê? Obviamente, da densidade do líquido, que no nosso caso é a água, e da vazão. Quanto mais intensa a vazão da água, mais potência eu vou ter. Então, se você quer uma geradora, uma hidrelétrica que seja capaz de te dar uma potência bem grande, você vai precisar de uma vazão bastante grande. Vai depender da gravidade, nela nós não podemos mexer. Mas na altura você pode ir atrás de rios que tenham uma maior queda d'água, um maior desnível para ter uma maior potência teórica total. Então, pessoal, vamos nessa, vamos dar continuidade. Nessa aula a gente vai falar sobre geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Pessoal, a gente vai falar sobre isso de uma forma bem básica mesmo, de uma forma bem resumida, mas que vai te proporcionar um ótimo entendimento em relação a essa questão de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. E com isso tu vai ficar sabendo de onde vem a energia que tu vai passar a trabalhar na residência, nos prédios, vai fazer parte do teu dia a dia profissional. Então, olha só, chegando aí para vocês. Olha só, pessoal, uma usina hidroelétrica, algumas subestações, a linha de transmissão e, finalmente, as residências. Então, você precisa entender o seguinte, olha só, por que aparecendo aqui uma usina hidroelétrica? Pessoal, mais de 80% da energia elétrica que é gerada no nosso país vem das usinas hidroelétricas, ok? Então, vamos entender aqui de uma forma bem legal. Olha só, preste bem atenção aqui no detalhe. Bem aqui nessa parte da frente, que você, aqui dessa usina hidroelétrica, observe que tem geradores. Essas tubulações, elas descem, movimentam esses geradores e aqui é produzido, ou seja, é gerado a energia elétrica, que primeiramente é conduzida até uma subestação elevadora para depois ser transmitida
ser conduzida, melhor dizendo, através daquelas linhas de transmissão, juntamente com aquelas torres que a gente observa em várias partes do país. Essas linhas de transmissão conduzem energia elétrica até subestações rebaixadoras, ok? Essas subestações rebaixadoras em toda a cidade tem que ter. Por quê? Para receber essa energia elétrica que vem dessas grandes linhas de transmissão em uma tensão elevadíssima, ela tem que baixar essa tensão a um nível, na maioria das vezes, de 13.800 volts, distribui através dos postes que a gente vê na rua, geralmente nos bairros onde a gente mora. Na verdade, em todo lugar a gente vê esses postes, né, que compõem a rede de distribuição. Então, uma coisa que a gente observa também é que em cada poste tem os 3 cabos em cima. Então, desses 3 cabos em cima, que no caso é a média tensão, entra nos transformadores e aí sai do transformador em baixa tensão, ok, gente? Compondo a rede de distribuição em baixa tensão, na maioria das vezes 127 e 220 volts, e daí entra nas residências ao ponto de ser utilizada nos eletrodomésticos, nos equipamentos elétricos que a gente utiliza aí no nosso dia a dia, ok, pessoal? Então, no resumo é isso daí. Então vamos seguindo, chegando aí para vocês agora. Olha só, pessoal, vamos imaginar que isso é um pequeno bairro. Então observe aqui a rede de distribuição passando aqui pelas ruas. Então observem também que em cada residência tem fios levando, né, fios ou cabos levando energia elétrica aí até essas residências, ok? E aí a gente vai chegando com uma outra imagem, e a imagem que está chegando para vocês é um porte. Observe, é um porte com transformador, e a partir de agora a gente vai entender com mais detalhe sobre essa questão da alimentação de energia elétrica até as residências. Então, preste bem atenção, pessoal. Primeiramente, você tem que entender o seguinte: esses 3 cabos de cima, eles têm, na maioria das vezes, uma tensão de 13.800 volts, ok? Existem outras localidades que essa tensão é diferente, porém, o raciocínio é o mesmo. Esses 13.800 volts, através dessa rede de média tensão, eles entram no transformador, ok, gente? Entra no transformador e quando sai pela parte de trás do transformador, e aí compõe essa rede de baixa tensão, onde você está visualizando esses 4 cabos, um em cima do outro, ok, gente? Então, é dessa forma que a energia elétrica começa a ser transformada para finalmente chegar nas residências. E um outro detalhe bem interessante, vamos observar o seguinte, pessoal, vamos observar que esses 4 cabos de baixo, da rede de baixa tensão, o de cima sempre é neutro, ok, gente? O primeiro sempre é neutro e os 3 de baixo sempre é fase. Observe aqui. E outro detalhe bem interessante é que a gente vai mostrar para vocês um transformador pela parte de trás. Então observe que a parte de trás do transformador tem, olha só, 3 pontos de ligação: X0, X1, X2 e X3. Onde do X0 é que parte a ligação, ou seja, a conexão com o neutro, observe, gente, que é o cabo de cima, e o X1, X2, X3 é fase, ok? Então, é dessa forma que inicia a rede de baixa tensão. Tranquilo, pessoal? Beleza, então, vamos nessa, vamos seguindo. Um outro detalhe bem interessante é o seguinte: se eu pego o primeiro cabo, no caso o neutro, com qualquer uma das 3 fases, eu tenho uma tensão de 127 volts. Se eu pego o neutro com mais outra fase, observe que nós temos 3 fases diferentes, eu tenho também 127 volts. E se eu pego esse mesmo neutro com outra fase, eu tenho 127 volts. E tecnicamente eu chamo isso de tensão de fase. Não esqueçam, tá certo, gente? Não esqueçam. Tensão de fase, 127 volts. E no resumo, qualquer fase com o neutro eu tenho uma tensão de 127 volts. Vamos nessa, vamos continuando. Não acabou não, preste bem atenção aqui no cantinho do lado esquerdo. Observe, se eu pego uma fase com outra fase, e é claro, fases diferentes, eu tenho uma tensão de 220 volts. Se eu pego essa mesma fase e com uma outra fase diferente, eu tenho uma tensão de 220. E se eu pego essa fase com essa fase aqui, eu tenho 220 volts. Então, gente, fase com fase eu chamo de tensão de linha. Não esqueçam nunca isso aí, ok? Vamos nessa então, vamos seguindo. E aí chegando para vocês uma residência, uma casa, observe. E aí você prestou atenção, anteriormente a gente falou que todas as casas precisam receber aí a energia elétrica. E como é que ela recebe? Através de condutores. Esses condutores que ligam a casa
ao porte, eles são chamados de ramal de entrada, ok, gente? E aí você precisa saber o seguinte: se no meu ramal de entrada eu tenho 2 cabos, observe, e entre esses 2 cabos um tá ligado no neutro e o outro está ligado na fase, logo eu tenho um ramal monofásico e essa casa está recebendo uma alimentação de 127 volts, portanto eu tenho um ramal monofásico. Se a residência tem, na verdade, o neutro e 2 fases, como você está observando agora, essa residência tem um ramal bifásico, ok, gente? Constituído por 3 cabos, logo ela é alimentada por uma tensão 220 bifásica. Agora, se o meu ramal tem 4 fios ou 4 cabos, eu tenho aqui um ramal que leva uma alimentação até essa residência de 220 trifásico, uma tensão 220 trifásico, ok, gente? Não esqueçam nunca isso aí, tá certo, gente? Então, vamos nessa, vamos seguindo. E um detalhe bem interessante. Olha só, gente, essa rede de baixa tensão, vocês estão observando aí um cabo sobre o outro. São 4 cabos, um sobre o outro. Mas, com certeza, se você ainda não viu essa situação, você vai ver mais cedo ou mais tarde, que são os cabos multiplexados ou os cabos multiplex, ok? Então, preste bem atenção. A gente vai tirar parte dessa rede de baixa tensão aqui do lado direito, observe aí, e a gente vai colocar no lugar os cabos multiplexados. Olha só como é que ficou. Pessoal, na verdade é a mesma coisa. A única diferença é que os cabos multiplexados, eles são trançados um sobre o outro com sustentação do cabo neutro, que é um cabo que não tem isolação como esses aí tem, ok? Mas a dinâmica é a mesma. E aí vai ter situação que vocês vão observar os dois interligados dessa forma aí, ó. Observe aí na imagem, dessa forma, ok? E vai ter situações também que a rede de baixa tensão é todo composto por cabos multiplexados, e é dessa forma aqui que vocês vão visualizar, ok, gente? Então, isso é mais por questão de estética, questão de diminuir mais a poluição visual e também dificultar aí o desvio de energia elétrica, os furtos de energia elétrica, ok, gente? Então, vamos nessa, vamos seguindo e vamos detalhar um pouquinho mais a questão desses cabos aí, no caso, os cabos multiplex ou cabo multiplexado, que eles podem se apresentar de várias formas, né? Como, por exemplo, o cabo duplex, que é composto pelo cabo neutro, que é o cabo sem isolação, e um cabo isolado, que no caso seria para conduzir uma fase, ok? Então, ele é muito utilizado também para ramal de entrada monofásico, onde tem um neutro e um fase. Já aqui, o segundo cabo é o cabo triplex, onde é composto pelo cabo neutro, que é o cabo sem isolação, e mais 2 cabos com isolação, que é destinado ao cabo fase. E aí embaixo o cabo quadruplex, que é composto por 4, na verdade, que é um neutro, e 3 isolado, que seria para fase, ok, gente? E um outro detalhe bem importante, como por exemplo, o cabo triplex. Observe que o cabo triplex, além do neutro, tem 2 cabos isolados, um da cor preto e outro da cor marrom, mas pode acontecer de vocês visualizarem 2 cabos pretos, assim como o cabo quadruplex também. Observe que tem o vermelho, o marrom e o preto, mas há situações que vocês vão visualizar um cabo como esse, mas todos da mesma cor, ok? Mas o funcionamento é o mesmo. Tranquilo, pessoal? Pessoal, então vamos corrigir a atividade 1. Bom, na atividade 1 foi dado o equipamento. Esse equipamento recebe energia elétrica e transforma essa energia elétrica em outro tipo de energia. Então você tem que dizer que tipo de energia é essa. E antigamente como é que se fazia essa atividade, certo? Então, torradeira elétrica. A torradeira elétrica, ela transforma a energia elétrica em energia térmica. Antigamente, para se torrar
um pão, usava-se o forno a gás, forno a lenha. Tem um equipamento também que dá para fazer bauru, que dá para torrar umas fatias de pão de forma, né? Bom, ainda hoje se usa esses equipamentos, mas quem tem uma torradeira elétrica, a energia elétrica se transforma em energia térmica. Bom, a lâmpada. A lâmpada, ela recebe energia elétrica e transforma em energia luminosa. Antigamente, para a gente ter luz, a gente usava fogueiras, velas, lampiões, lamparinas. Bom, ainda hoje, quando falta energia, quem não tem um celular onde tem a lanterna do celular, vai usar uma vela, vai usar um lampião, certo? Uma fogueira, correto? Se estiver no mato, vai usar uma fogueira para se aquecer e para se proteger também dos animais. Já o chuveiro elétrico, a mesma coisa. Ele recebe energia elétrica e transforma em energia térmica. Bom, antigamente, quando se queria tomar um banho quente, você tinha que fazer o quê? Aquecer a água. Hoje em dia ainda acontece isso. Muitas pessoas fazem isso porque não tem chuveiro elétrico no período do inverno. Bom, o elevador recebe também energia elétrica e transforma em energia potencial gravitacional. O elevador ele tem a função de elevar, de descer, né? Antigamente, para a gente poder subir em algum lugar, a gente precisaria subir a pé, ou pelas escadas, ou por uma rampa, certo? Se não tem um elevador, é assim que você tem que fazer, ou então baixar também. A televisão. A televisão, ela transforma energia elétrica em energia luminosa e acústica. Bom, antigamente, quando não tinha televisão, não tinha o que fazer, certo? O desfibrilador. O desfibrilador, então, ele recebe energia elétrica e transforma também em energia elétrica de menos potência, só para estimular os músculos do coração para voltar a baterem. Bom, antigamente fazia-se massagem cardíaca com as mãos, ainda hoje se faz, mas o desfibrilador, ele dá aquela força inicial ali e faz com que o coração bata com mais rapidez do que uma massagem cardíaca, certo? Pessoal, vamos então à resolução do exercício 2. Vocês já devem ter feito, né? Demos um tempinho para que vocês pudessem responder. Se vocês não tiverem material, vocês poderiam responder numa folha para depois transportar a resolução para a apostila. Mas aqui a gente tem que identificar o que é um fornecedor de energia e o que é um consumidor, certo? Fornecedores são geradores. Consumidores é aquele que gasta energia transformando em outra energia. Energia elétrica se transforma em outro tipo de energia. Então, a bateria de carro, ela é um fornecedor ou um consumidor? Com certeza é um fornecedor, porque a bateria de carro, ela é um gerador também. Sem ela, o carro não executa a energia mecânica, que transforma também sonora, quando você usa a buzina, e luminosa, quando você liga o farol, ou sonora também quando você liga o som dentro do carro, certo? E mecânica porque faz o carro se movimentar, os motores, e fazem com que ele tenha velocidade, então energia cinética. Já a geladeira ela não é um gerador, então ela é uma consumidora, porque a energia elétrica se transforma em energia térmica, baixando a temperatura dos alimentos para que eles não apodreçam. A lâmpada, ela também não é um gerador, é um consumidor.
Então, a lâmpada recebe energia elétrica e se transforma em energia luminosa. A televisão também ela é um consumidor, não é um gerador. Então, a televisão, a energia elétrica entra e se transforma em luminosa, sonora. Já a pilha é um gerador. Ela é uma energia química, como a bateria do carro, certo? Então, a pilha, se você colocar numa lanterna, a energia acumulada nela, que é energia química, se transforma em energia luminosa. Se você colocar num aparelho de som, vai se transformar em energia sonora e assim por diante, dependendo do aparelho que você usar, consumidor que você usar. Uma célula fotovoltaica. O que é uma célula fotovoltaica? As células fotovoltaicas são aquelas células utilizadas hoje em dia em muitas casas para acumular a luz do sol e se transformar em energia elétrica. Então, tem muitas casas hoje em dia que usam essas células fotovoltaicas, certo? Então, também ela é um gerador, não é um consumidor, certo? O computador com certeza é um consumidor. A energia elétrica se transforma em vários tipos de energia. E o liquidificador também é um consumidor, certo? A energia elétrica entra e se transforma em energia mecânica e assim por diante. Tranquilos? Então vamos ao exercício 3 que caiu no Enem? Bom, o movimento da mochila, de acordo com esse esqueminha que foi apresentado aí, o que acontece nas energias 1 e 2? Acontece energia cinética e elétrica? Acontece energia térmica e cinética? Acontece energia térmica e elétrica? Acontece energia sonora e térmica? Acontece a energia radiante elétrica? O que vocês marcaram? A gente deu um tempinho, né? Bom, quem então respondeu a letra A, acertou. Então, energia cinética e elétrica. De acordo com o texto, a energia produzida pelo vai e vem faz girar um motor conectado ao gerador de eletricidade. Concluindo-se que o sistema transforma energia potencial em cinética, que por sua vez é transformada em energia elétrica. Correto? Bom, pessoal, então o que vocês vão fazer agora? Vocês vão resolver as atividades que tem lá no plural, tarefas mínimas e complementares. Não vamos deixar acumular, porque senão fica muita coisa para vocês fazerem depois. E o terceiro bimestre é um terceiro bimestre bem curto, então a gente não pode dormir muito no ponto. Correto? Até mais.